Bom, bom dia a todos. Um prazer imenso estar aqui. Agradecer de público o professor Dr. Giovanni Seabra pelo honroso convite. E bom dia, Celso, bom dia, professora Márcia, bom dia, José Austerliani, bom dia a esse público que está chegando, que está somando nesse congresso tão importante que já vem há alguns anos aí, tendo a mão habilidosa do professor Giovanni Seabra na coordenação. Eu fiz uma apresentação em PowerPoint e depois eu vou colocar, mas só antes fazer uma rápida introdução. Eu acho que nós estamos diante de um fato novo. Pela primeira vez na história da humanidade, todos nós estamos diante dos limites da biosfera e cada vez mais, com velocidade assustadora, nós estamos degradando o legado ambiental. Basta atentar que, de 1990 para cá, em pouco mais de 2 décadas, o ser humano alterou 22% da massa terrestre do planeta e 17% da superfície dos oceanos. Segundo o relatório das Gupta, publicado em fevereiro agora desse ano, os padrões de produção e de consumo são responsáveis pela degradação, pelo esgotamento de 40% dos estoques de capital natural per capita. Se nós regredirmos um pouco no tempo, nós vamos perceber que esse legado ambiental ele tem sofrido um efeito em todas as esferas, quer seja nos ecossistemas, nos biomas, na vida animal. Em 1930, só para dar um dado aqui rapidinho, antes de entrarmos a fundo nesse assunto, em 1930, 66% da vida selvagem no planeta era o que nós tínhamos, de vida selvagem mesmo, eu digo. 7 décadas depois, isso já caiu para 47%. Hoje, apenas 23% de vida selvagem no planeta. O que isso mostra? Mostra que nós temos o nosso jeito de estar na Terra, o nosso jeito antropocêntrico, homocentrado, ele tem sido de uma maneira avassaladora em relação às bases que nos sustentam, que sustentam o sistema vida. Não é por acaso que a humanidade vem consumindo, numa velocidade assustadora, tudo quanto é recurso natural. Recurso natural e recurso energético. Há um dado da FAO que é assustador. Todos os humanos juntos devoram 70 bilhões de animais todos os anos. Gado de corte, aves, porcos. Somente bois, são 300 milhões de bois abatidos todos os anos, 35 mil bois por hora são mortos para virar bife no planeta. Isso não é razoável, isso não pode ser razoável. Em nome disso, aí eu começo a minha fala dizendo que tem essa ideia de modernidade que foi colocada para nós, ela está um pouco exagerada, ela está um pouco deturpada, nós entendemos errado essa ideia de modernidade e até então estamos cultuando essa ideia, e eu vejo que tem 3 dogmas aí que sustentam essa ideia, que precisam ser derrubados. Eu vou tentar colocar aqui a minha apresentação em PowerPoint, vamos ver se eu consigo aqui, deixa eu ver aqui. Isso. Então está aqui, ó. A primeira ideia, não sei se está passando para vocês aí. Marcos, você maximiza, você coloca para apresentar, porque ela está aparecendo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso. Sim, agora, Marcos, está brilhante. Então tá. Agora, se não tiver passando... apertar só no ocultar, fica melhor. Como é que é? Nessa barrinha onde tem interromper compartilhamento, você pode clicar em ocultar. Ocultar, está aqui. Isso, ótimo. Isso, maravilha. Então, a primeira ideia, o primeiro dogma, se não estiver passando, me avisa, por favor, que eu só estou vendo as telas aqui, tá? Tranquilo, está tudo certinho. Então, o primeiro dogma que eu quero colocar para vocês, que é uma necessidade de derrubar, que faz parte dessa ideia de modernidade, diz respeito que tudo que é bom para o meio ambiente imediatamente é ruim para a economia. Agora, não é verdade.
Não é a proteção ambiental, não é a proteção dos ecossistemas que atrapalha a economia, que atrapalha o desempenho da economia, né? É o contrário, né? O que atrapalha o desempenho da economia, principalmente em relação à questão da qualidade da economia, é a degradação ecossistêmica, a degradação dos biomas, a poluição do ar, a poluição dos solos, a poluição das águas. Esse jeito antropocêntrico, então, né, que nós estamos muito acostumados a achar que a natureza ela dá conta de tudo, que é um grande reservatório, esse jeito estapafúrdio que a humanidade se abate sobre os ecossistemas, sobre a riqueza, sobre a potencialidade ecológica, é isso que atrapalha o desempenho da economia. Então é preciso entender, há dois exemplos aqui que eu coloquei para a gente comentar. O primeiro deles, a poluição do ar. A poluição do ar, que é um assunto praticamente ignorado pela sociedade humana, né? Incrivelmente ignorado pela comunidade humana. Isso custa 3 trilhões de dólares por ano para a economia mundial, né? 3,3% do PIB global, e elimina entre 7 e 8 milhões de pessoas todos os anos. Uma coisa absurda que nós ainda, em pleno século XXI, não conseguimos corrigir, né? 90% das cidades, é um dado que a Organização Mundial Meteorológica diz, recebe ar contaminado, né? Respira um ar que não tem uma qualidade boa. Reitero, né? Isso tem um custo absurdo para a economia, que nós estamos vendo aí de 3 trilhões de dólares. Segundo ponto, o aquecimento global, né? Se você tiver um cenário em que há mais de 3 graus, por exemplo, isso afeta a economia de uma maneira absurda, né? Veja que o PIB da China, nesse caso, ele está previsto que encolha quase um quarto, são 25% de encolhimento, pelo menos até a metade do século, em 2050. Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, em mais de 10%, a Europa um pouco mais de 13%. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você não tiver uma política de mitigação, uma política de enfrentamento à questão ambiental, às condições climáticas, a economia sofrerá como um todo, né? A relação é direta, é bem direta, entre o não enfrentamento dessas questões ambientais e o desempenho da economia. Repare que clima mais quente, né? Clima mais quente significa a possibilidade de se ter muito mais incêndios florestais, e se isso se prolongar por muito tempo, você tem um período de seca enorme. Não precisa ser economista para saber que um período de seca enorme afeta potencialmente o sistema agrícola. Volte-se para o caso da China, né? A China, ela alimenta em 25% arroz, trigo e milho o planeta inteiro. Se você tem um período de seca muito forte por conta desse aquecimento global não enfrentado com rigor, não enfrentado em tempo hábil, você tem um sistema de preços alterado, afetando toda a estrutura, toda a comunidade humana, né? Então, aqui é uma coisa interessante que vem de um estudo do professor Thomas Lovejoy, que diz o seguinte: se nós dobrarmos a proteção terrestre, a proteção marítima, né, colocando isso em 30%, em 15%, hoje a área terrestre protegida no mundo inteiro é de apenas 15%, teria que ir para 30%, e a área marítima é de apenas 7%. Os oceanos, apenas 7% a gente tem de proteção, isso tem que ir para 14%, 15%. Se nós fizermos isso, né, se houver um amplo processo, né, um ajuste político, um ajuste econômico, né, um esforço de todos os atores envolvidos nisso, a economia mundial ganha até 450 bilhões de dólares se conseguirmos aumentar as áreas de proteção e de conservação, tanto terrestre quanto marítimo. O segundo dogma, que esse eu acho mais impactante da gente entender, da gente comentar, diz respeito ao seguinte: o dogma da modernidade, né, insistindo nesse assunto. É entendido que o crescimento, ele é tudo que resta, que fora do crescimento não há salvação, que o crescimento é o ponto medular da macroeconomia convencional, que o crescimento irá nos dar tranquilidade, que o crescimento é sinônimo de prosperidade. Olha,
É evidente que o crescimento econômico é fundamental, é evidente que o crescimento tem a sua importância na macroeconomia, né? Não estou dizendo nada contra isso. O que eu estou dizendo é que o crescimento tem que ter limites. Portanto, não trata só de criticar o crescimento por criticar, mas o que nós temos que fazer são algumas perguntas que nem sempre o mainstream, nem sempre a teoria econômica convencional faz. Crescimento para quê? Por quê? Como? Né? De que forma? Esse é o ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa ideia de modernidade, ela está totalmente centrada, ela está totalmente balizada na ideia de que a economia tem que crescer de qualquer jeito para poder transformar isso em prosperidade. Então, há um dado muito interessante aí, nós temos que separar, e isso vem algum tempo aí incomodando as análises do pensamento econômico, né? Crescimento e desenvolvimento, eles foram sinônimos até os anos 20, mas já não é mais. Crescimento econômico, volto a insistir, é evidente que tem importância, mas tem importância até um determinado ponto. Ultrapassado esse ponto, você cai no que se chama de crescimento deseconômico. Você passa a ter um crescimento que ele é antiecológico, né? Então, só para definir essa história, para dissipar qualquer dúvida, crescimento econômico ele torna a economia maior, porque ele tem um viés, né, econômico, estritamente econômico. Né? Crescimento econômico, entendendo isso como um aumento de bens e serviços, né, você torna a economia maior, é quantidade. Né? Desenvolvimento econômico é qualidade. Torna a economia melhor e torna a economia melhor do ponto de vista social. Enquanto o crescimento se preocupa apenas em aumentar quantitativamente falando a economia, torná-la maior, né, expandir a oferta de bens e serviços, o desenvolvimento, o viés é social. E é isso que nós precisamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o crescimento ele tem limites. Se eu ultrapasso esses limites, evidentemente que eu tenho resultados catastróficos do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social. Primeiro, porque não atende todo mundo. Esse é um fato fundamental. Segundo, porque esse crescimento ele vai crescendo, né, além da capacidade ecológica do planeta. Então, esse é o ponto. Né? Nós temos que entender, e isso também afeta um pouco os dogmas da economia convencional, a economia ela está dentro de algo maior chamado biosfera. A economia é um subsistema de algo maior chamado meio ambiente. Esse meio ambiente, essa biosfera, ela tem tamanho e não vai aumentar de tamanho. Portanto, se eu tenho algo dentro disso, chamado crescimento, que está o tempo inteiro querendo crescer, crescer, crescer sem fim, e evidentemente que uma hora qualquer eu vou bater nas fronteiras, eu vou bater nos limites planetários. Ao bater nos limites planetários, que é o começo da minha narrativa, você começa a ter resultados catastróficos, você começa a ter colapso de ecossistemas, você começa a ter esgotamento de biomas, enfim, você vai afetando a potencialidade ecológica e afetando, por sinal, a capacidade da própria economia. Né? O jogo aqui é direto, é uma relação direta. Então, para definir toda essa história, o crescimento ele tem limites, ele tem que ter limites, limites dados pela natureza. Né? E a economia tradicional, ela torce o nariz um pouco para isso. Porque, primeiro que ela entende que a economia está acima de tudo e que o crescimento é tudo o que nos resta. E não é verdade. Né? Nós temos que buscar um projeto de vida, penso eu, pautado muito mais na ideia de desenvolver a economia, portanto, qualificá-la, e não apenas crescer a economia, quantificá-la. Né? Essa ideia de modernidade, desde há muito, né, colocado no imaginário coletivo aí, diz então que nós temos que crescer, crescer por crescer. Ora, isso tem, reitero, limites, estou sendo insistente nisso porque é um ponto decisivo, né, para a gente entender que se há uma ultrapassagem dos limites dados pela natureza, você incorre em sérios transtornos. Vou passar para mais um aqui. Essa é a ideia, então, de que todos nós que somos filiados à economia ecológica defendemos. É possível um crescimento, né,
dentro dos limites ecológicos, é possível crescer e ser verde, né, e olhar a preservação, a conservação da ecologia, de tal maneira que você não afete o desempenho econômico. Portanto, nós acreditamos e botamos fé que é possível uma prosperidade sem crescimento. Né? A prosperidade que não esteja vinculada à ideia de que eu tenho que ter acesso material, eu tenho que ter acúmulo material para poder prosperar, para poder encontrar, fazer a vida melhor. O terceiro dogma diz respeito ao seguinte: a ideia de que o fator tecnológico ele dará conta de tudo. Né? É evidentemente, né, que também a tecnologia é fundamental, é uma conquista que todos desejamos, é uma conquista que todos queremos. No entanto, nada garante que a tecnologia vá dar conta de tudo, nada garante que a tecnologia suprirá, por exemplo, a escassez de recursos naturais e energéticos. É evidente que a tecnologia, nós precisamos fazer avançar isso, mas não há uma certeza, não há uma garantia de que nós consigamos isso, de que a tecnologia, o fator tecnológico, o desenvolvimento, a pesquisa, principalmente nas áreas da economia verde, ela dará conta disso. Evidentemente, portanto, aqui o que eu estou dizendo é uma coisa incerta, mas é um dogma que está aí, que diz que não, fica tranquilo, que todos os impasses ambientais, né, todo esse desajuste climático, todo esse desajuste ecológico, todo esse desequilíbrio ambiental, a tecnologia dará conta. Não é verdade, né? Não é verdade, é uma coisa incerta, desejável, reitero, fundamental, mas porém incerta. E aí, eu quero tocar num outro ponto aqui, que eu acho que toda essa ideia que eu estou trazendo aqui, toda essa narrativa que eu estou dizendo que nós estamos calcados nessa ideia de que os dogmas sustentam, né, a nossa ideia de modernidade, tudo isso ainda passa por um fino ajuste. Né? Nós só vamos conseguir mudar a concepção de modernidade, pelo menos penso eu dessa maneira, se nós conseguirmos realizar um fino ajuste entre homem, terra e economia. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro que nós estamos muito habituados à ideia de ser egocêntricos. Né? Isso é um traço da humanidade. Né? É um traço que já disse que nós não estamos indo para um caminho muito bem. Nós temos que mudar essa ideia de egocêntricos para ecocêntricos. Né? Ecocêntricos, a ideia de que a natureza ela precisa ser entendida como de fato ela é, parceira da vida e matriz de tudo. O homem se esquece, nós temos essa dificuldade para enxergar na natureza o que ela é, a matriz de tudo. O homem se esquece de seus laços, de suas relações com o mundo natural. Né? E ao se sentir dono, mestre, senhor de tudo, ele passa a usar a natureza, isso historicamente, né, submete a natureza aos ditames das suas vontades, dentre elas das vontades econômicas, guiadas então, né, resgatando um pouco da narrativa inicial, guiadas então por uma ideia de modernidade que diz que se eu expandir a economia, se eu aumentar a capacidade material da economia, todos terão acesso a isso, todos serão felizes. Os países crescerão, né? As pessoas terão acesso a isso, como se o mundo se resumisse, como se toda a história da modernidade, como se toda a história da prosperidade se resumisse a acesso material, a acúmulo de bens materiais. Portanto, essa ideia, então, de que as nossas necessidades elas têm que ser constantemente alimentadas por uma máquina econômica que não para de produzir, né, independente se há recursos ou não, é que tem feito a diferença para pior em termos de qualidade do meio ambiente. Né? Eu não consigo entender a degradação ambiental senão pela lógica econômica, pela racionalidade econômica,
que coloca isso como a razão maior de tudo. Então tem que crescer, a economia tem que expandir, né? Eu estou olhando primeiro a necessidade mercadológica para depois olhar a necessidade ambiental. Isso está errado. É a necessidade ambiental que tem que determinar, né, o estado da economia. Portanto, há uma relação muito direta, e daí a ideia de defender sempre a mudança da matriz de modernidade que nos é colocada, para dizer o seguinte, né, nós somos muito formatados. Isso é um pensamento que vem lá do professor Sérgio Latouche, o grande responsável hoje pela ideia de decrescimento, né? Ele diz o seguinte: nós somos formatados a entender que toda a nossa vida depende da matriz de produção econômica. Ora, é possível fazer a vida avançar sem necessariamente depender de produção econômica. Não estou dizendo que nós temos que voltar à idade da pedra. Não se trata disso. Se trata de olhar para o mundo e perceber o seguinte: espera aí, o que eu quero mais? Eu quero mais produção econômica, porque isso vai me satisfazer, ou eu quero mais proteção ecológica, porque isso me dará a qualidade da vida que eu tanto desejo? A qualidade da vida é um desejo lídimo de todos, é um desejo plausível, todos queremos isso. Mas para que eu tenha essa possibilidade de ter uma vida com mais qualidade, eu tenho que entender que a parceira da vida, que a matriz de tudo isso, chamado natureza, ela precisa ser preservada, ela precisa ser conservada. Não adianta eu esgotar essa matriz, não adianta eu esgotar essa base, que o resultado será catastrófico, né? Então, só para terminar isso daqui, eu vou voltar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui. Ok, Marcos. Interrompi aqui o compartilhamento. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Isso. Então, eu não sei se toda essa ideia ela ficou muito clara, mas a ideia fundamental, Márcia e José Austerliano, professor Celso, é fazer a crítica pesada em cima do que tem sido colocado como modernidade. Nós estamos diante, então, desse impasse ecológico, desse impasse ambiental, desse impasse climático, muito por conta de entendermos que toda a ideia de modernidade ela está passando pelo aspecto do crescimento da economia, ela está passando pelo aspecto do desempenho da economia. Reitero, não se trata apenas de criticar o crescimento por criticar. O que nós temos que fazer é entender até que ponto esse crescimento ele é saudável. E nós estamos ultrapassando esse ponto faz tempo. Veja que, ao bater nas fronteiras planetárias, há toda uma série de desgastes ambientais que afetam diretamente a vida humana, né? A saúde da ecologia, isso tem que ficar muito claro, né? Embora a racionalidade econômica também torça o nariz para o que eu vou falar agora, mas a saúde da economia, ela tem muito a ver com a saúde ecológica. É uma relação direta, né? Assim como a saúde do ser humano tem tudo a ver com a saúde da ecologia, né? Há um dado recente, por conta da pandemia do Covid-19, que vem da OMS, que diz o seguinte: 60% das últimas doenças, dos surtos epidemiológicos, dos surtos epidêmicos, se dá por conta de uma invasão da vida humana em relação à vida natural. Quando a vida humana invade a vida natural, desgastando o habitat natural, né, degenerando o habitat natural, você tem esses reflexos aí. Não custa lembrar aqui, né, para não tornar cansativa a minha fala, que a Covid-19 é uma doença zoonótica. Assim como é a SARS, assim como foi o Ebola, assim como a própria AIDS. Então, há uma relação muito direta, né, da invasão da vida humana invadindo a vida natural, tá claro? Desse antropocentrismo homocentrado desgastando o ambiente natural, e nós estamos colhendo os resultados negativos aí. Portanto, só para encerrar a minha fala aqui, eu quero deixar bem claro o seguinte: se nós fracassarmos com a Terra, se nós fracassarmos com as condições ecológicas, do jeito que estamos fracassando, significa dizer que nós fracassaremos com o princípio mais elevado que nós conhecemos, que é a vida.
princípio da vida. Nada pode ser superior à vida. E é a vida que tem que ser preservada, que tem que ser qualificada, que tem que ser conservada em todos os sentidos, no sentido amplo do termo. Fracassar com a terra, em nome de uma economia, em nome de um avanço econômico que não é para todos, e em nome de um avanço econômico que ultrapassa limites, significa, basicamente, fracassar com a história da vida humana. É essa a minha primeira colocação. Passo para você novamente, Celso. Obrigado pela oportunidade.